Eu só ia fazer um adendo. Eu acho que é muito importante dessas medidas não farmacológicas, como vocês colocaram muito bem, o Juliano falou muito bem essa questão do sal, o sal implícito em tudo que a gente come. Acho que está uma outra base tão importante quanto no controle da pressão é a questão do peso, da perda de peso. A gente sabe que a obesidade, muitas vezes, como o Juliano falou, pacientes de difícil controle de hipertensão, às vezes 3, 4 classes de remédios para a gente conseguir ter um controle parcial dessa pressão, mas um excesso de peso, IMC, um peso elevado, índice de massa corpórea alto, e muitas vezes o paciente começa a perder peso e a gente vai começando a tirar remédio. E muitas vezes fica com um remédio para conseguir controlar e controlar muito bem. Então, essa educação do nosso paciente de retirar sal, atividade física, principalmente atividade aeróbica, uma frequência regular de pelo menos 5 vezes na semana, 30 minutos de uma caminhada mais forte, mais acentuada. Isso ajuda demais e isso, como consequência, a alimentação adequada e atividade física, uma consequência disso a gente sabe que é a perda de peso. E um paciente que perde 5% do peso, do excesso de peso dele, a gente sabe que 5% de perda de peso está relacionado com a queda dos níveis de pressão entre 20% a 30%. Então isso às vezes significa um paciente que está descontrolado da pressão passa a ficar controlado. Um paciente que toma 3 remédios passa a tomar 2. Então o tratamento não farmacológico em pacientes já hipertensos é de extrema importância. E os pacientes que a gente fala, os pacientes de baixo risco, pacientes jovens, recém-diagnosticados, uma hipertensão leve, estágio 1, a gente pode dar um prazo, que a gente fala, dar uma chance, que a gente fala, se reeducar, se alimentar bem, perder peso, fazer atividade física, e muitas vezes esse paciente em 6 meses de reeducação, de perda de peso, de alimentação, ele passa a ter uma pressão totalmente normal. Exatamente, a gente vê no consultório, né, que é uma relação linear. Quanto mais vai perdendo peso e diminuindo o sódio, a pressão vai junto, né? Uma coisa também interessante, e olha bem o que eu estou falando, hein, gente? São pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica, que eu vou citar. É muito comum isso. Às vezes a gente tem um paciente muito obeso, que usa ali até 6 medicações, ele faz a cirurgia bariátrica com indicações precisas, né, claro, e aí ele volta no seu consultório, às vezes ele está com 1 remédio e às vezes até 100, né? Então, só isso aí, vamos dizer assim, já prova a importância da obesidade no tratamento da hipertensão, tá bom?